Alô amigos, estamos aqui com o nosso programa Bate-Bola, hoje quarta-feira, né? E hoje nós vamos falar aí dos jogos de ontem pela Série B, bastante disputados, né? Vamos assim dizer, principalmente Paysandu e Remo. O Remo conseguiu aí a sua vitória, né, no último suspiro. Vamos aí às coletivas aí do Márcio Fernandes e também do Guto Ferreira. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, tanto é que você está falando que tivemos números melhores do que o Remo, mas não fomos letais, né? Nós não conseguimos, nas chances que tivemos, transformar em gol. Depois de a gente ter empatado o jogo, se vocês lembrarem, nós tivemos a bola do jogo. Nós tivemos uma entrada, nós projetamos aquela entrada, o jogador entrou sozinho, mas não finalizou. Talvez se tivesse finalizado, a gente estaria falando de um outro resultado hoje. E quanto às chances, enquanto nós temos chances, nós temos que lutar até o final. Futebol é uma coisa que, quanto mais você acha que 4 mais 4 vai dar 8, no futebol às vezes não dá. Às vezes você consegue surpreender com algumas coisas e você consegue, né? Mas agora o que nós temos é que trabalhar e projetar que a gente possa conseguir as vitórias. Nada é impossível, né? Oi? É um sentimento que isso daí tá no sangue, né? Então, a partir do momento que a gente teve aquele empate, a projeção era de um resultado melhor, né? Uma vitória, quem sabe. E aí quando acontece aquilo, o sentimento realmente a gente não tem como, como posso falar, são coisas que vêm dentro da gente. Eu acho que isso é uma coisa boa, a gente ter sentimentos quando a gente tem condições melhores até para conseguir uma vitória. Bom, vou começar pelo jogo, né? Não é desculpa não, e cada vez que você busca colocar uma desculpa, você acaba arrumando uma muleta e você não cresce, você não melhora, mas é simplesmente constatar o que acontece, porque senão também a gente está achando pelo em ovo onde não tem, né? Talvez uma palavra um pouco mais forte aqui que eu estou colocando. Nós jogamos na quinta-feira um jogo de altíssima intensidade. O Paysandu jogou na quarta, ele teve um dia a mais de recuperação. 3 dias a mais. Jogou terça e nós na quinta, teve 2 dias a mais de recuperação. Para o nível de jogo que nós fizemos, isso aí é absurdamente grande, essa diferença. Depois, o Márcio foi muito feliz na armação da equipe dele, uma equipe muito rápida, leve. Quer dizer, leve é um pouco superficial, né? Porque ela é muito rápida e o choque é uma equipe que tinha muito choque. Tinha a qualidade do choque e se projetava. Então, foi um trabalho muito árduo da nossa defesa, né? E isso vai desgastando. Nós tivemos a felicidade de fazer o gol logo no início. Aí eles começaram a jogar, a gente deu uma relaxada na marcação, mas ficou controlando. Terminou o primeiro tempo, a gente mais dentro do controle do que jogando, embora a gente tenha tido alguns lances que poderia até gerar um outro gol. Aí começa o segundo tempo, a gente faz 2-0. Na hora que faz 2-0, dá uma relaxada. E o futebol não dá para relaxar. Relaxou, tomou um. Tomou um, quando tentou ir para o jogo de novo, tomou o segundo. Aí eu fiz as trocas. Fiz as trocas para mexer, oxigenar a equipe. E deu certo. O time foi retomando. Nós ficamos expostos em várias jogadas, mas graças a Deus, nossos jogadores tiveram a competência de controlar, porque nós ficamos no mano a mano. Nós fomos uma equipe que
quando tomou o segundo gol, o gol de empate, ela não abriu mão de ganhar. Até quando faz o segundo gol, ela tenta começar a controlar mais ainda o jogo. Aí tomou o primeiro, tomou o segundo. Ficou um pouquinho atordoado, fez as mexidas, deu uma melhorada. E aí não abriu mão de buscar. E aí foi ganhando corpo, e eles no contra-ataque. Até eles abriram, eles jogaram praticamente sem o centroavante, abriram para espaçar bem os nossos zagueiros e forçar a gente a manter muito mais jogador atrás. E nós deixamos no mano e fomos para o pau. Né? E fomos felizes. Tivemos algumas chances que a gente não conseguiu concretizar bem, tivemos um chute muito bom do Diego, de fora antes, que de repente poderia ter saído o gol, e a felicidade negra, eu estava vendo o gol agora, foi uma pintura, né? Eu lembrei, guardadas as devidas proporções, né? Eu lembrei do Nelinho. Podia lembrar do Nelinho, do Roberto Carlos, porque ele dá um 3 dedos ali, violento, a bola passa com uma perfeição em cima da barreira, e, cara, o Nogueira não teve o que fazer. Nogueira foi bem na bola, não teve o que fazer. Mas acho que coroou toda a entrega da nossa equipe. Uma equipe que eu tenho que exaltar, porque é um grupo. Eu tenho que exaltar um cara que é um dos caras que mais trabalha, que mais treina. É um cara que o GPS dele, em todos os jogos, está entre os top da equipe. E eu não entendo o porquê. Cheguei aqui e os caras, não põe ele que a torcida vai. Não põe ele que a torcida vai. E eu tenho colocado ele todos os jogos. Todos os jogos eu vou continuar colocando. E hoje nos ajudou demais. Eu acho que o gol premiou todo o esforço dele. Eu estou falando dele porque eu acho que ele representa o trabalho desses jogadores no dia a dia dentro do plantel, dentro do nosso dia a dia. Né? E, torcedor, acredite, não rotule, não bota o X no pé desses caras. Todos eles vão nos ajudar. Vão acertar, vão errar. Mas todos eles estão querendo muito. E só erra quem está jogando lá. Eu não tenho como errar, porque eu tenho como errar, sim, de atrapalhar eles. Agora, lá dentro do jogo, não, eu não chuto bola. Né? Eu tenho como errar a substituição, eu tenho como errar a instrução, mas não temos como errar o jogo. E a gente não pode inibir a coragem, a confiança deles. E esses caras entregam muito. A gente tem que ver, principalmente, o perfil do cara. O quanto o cara se entrega, o quanto se doa. E não é só o Pedro, tem muitos ali nessa condição. O Pedro Castro, estou pegando só para representar. Eu acho que o homem lá em cima é tão bom que tem premiado até nisso nossa equipe. O Guto Ferreira que está fazendo um trabalho diferenciado no remo, né? Mas tivemos também aí, olha aí, o Avaí, né? O Atlético Paranaense e Avaí, 1-1. Vamos aí as coletivas aí do Fábio Moreno e também do Vinícius Pergantini. Eu acho que o jogo começou de uma maneira satisfatória para a gente no começo. A gente estava criando boas oportunidades mesmo no primeiro tempo, propondo o jogo, né, jogando dentro de casa, é isso que se espera. E num lance de bola parada, num bloqueio que hoje se normalizou ali na Série B, mas é um pouco duvidoso, pelo menos na minha concepção, saiu o gol do nosso adversário e a gente demorou um pouco a reagir, sentiu um pouco por toda a atmosfera, toda aquela expectativa de uma vitória nossa, e aí a gente demorou um pouco a reagir, mas ainda assim, acho que a gente teve o comando da partida. O segundo tempo foi melhor nesse sentido, faltou ser mais assertivo nas finalizações e concluir as chances que a gente criou em gol e aumentar o placar. De trás para frente, a gente trabalha para que não sofra os gols.
há 3 rodadas atrás a gente estava há 3 jogos sem sofrer gol, o Santos sem tomar gol, então que a gente às vezes esquece muito depressa as coisas que acontecem, isso é normal, né? Com relação à parte mental, é lamentável que tenha essas expulsões, nos prejudica, nós todos do clube, a gente não tem a pretensão de passar a mão na cabeça de ninguém, nunca, a gente aceita onde a gente erra e procura corrigir, mas se alguém aqui tiver uma imagem do Mendonça agredindo alguém, para mim, eu fui falar com o árbitro, falou que o VAR viu a agressão. Eu olhei reiteradamente e não vi nada. Só que é um costume aqui na Arena da Baixada também a gente ter problema com a arbitragem. Eu não entendo ainda essa situação porque ocorre, mas com a situação do Terã é um pouco diferente, né? A expulsão dele é um pouco diferente do Mendonça. O Mendonça não tem nada que justifique uma expulsão. Ele foi questionar o goleiro porque o goleiro foi desrespeitoso com a instituição, com a torcida. É lamentável porque nos prejudica, mas é compreensível pela situação que se tornou o jogo. Tem 18 pontos para ser disputado. Se recortar os 11 jogos, nós perdemos 2, empatamos 1, ganhamos 7. Se a gente tiver um pouco de boa vontade de olhar o copo meio cheio, com certeza a gente acredita, internamente a gente acredita e vai continuar trabalhando. Boa noite, Anderson. Legal a sua leitura. A gente sabe do peso do jogo aqui, a força do Atlético, o quanto ele empurra o time. Realmente foi um jogo muito pesado e eu só tenho que valorizar demais esse grupo de atletas, né, por tudo que eles se concentraram no jogo, por tudo que eles entregaram no jogo. Óbvio que tem momentos que, né, são difíceis, mas tudo que a gente se comprometeu, acho que foi muito bem cumprido por eles, inclusive o gol, né, uma jogada ensaiada de bola parada. E realmente o empate, a vitória, a gente queria muito essa vitória. Ela esteve perto, inclusive no último lance, teve momentos difíceis também, repito, mas é buscar o melhor, né, para o Avaí. E domingo, né, inclusive a diretoria trouxe o jogo de segunda à noite para um domingo à tarde, a gente contar com a presença do nosso torcedor. O que esses caras estão fazendo não é normal, esse grupo de atletas tem um caráter acima da média. Então, com todas as dificuldades, a gente quer fazer o melhor para o Avaí. E a gente vai buscar jogo a jogo, né, as vitórias e terminar, como eu disse na primeira entrevista, da melhor maneira possível. Um pouco complicada aí a situação aí do Atlético Paranaense, mas, né, como diz o técnico aí, tem que reagir e buscar aí as vitórias, né? Tivemos também aí, olha aí, a Chapecoense empatou também aí com o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos aí as coletivas aí dos técnicos Gilmar Dalbozo e também do Ivan Iso. Boa noite a todos. Não era o resultado que a gente esperava. Nós fizemos uma boa preparação ainda no sábado, a gente trabalhou a parte mental. No domingo a gente estudou o adversário, hoje a pré-eleição, o trabalho de preparação ele foi muito bom. E o resultado para mim foi injusto. Além desses 2 gols que foi anulado, nós tivemos 6 situações claras de gol, além do nosso gol. Então eu posso lembrar claramente que no primeiro tempo teve 2 do Ítalo, uma na trave e uma outra que ele optou passe por dentro com o Carvalheiro. E uma outra situação clara de gol no primeiro tempo ainda do Walter, que bateu, finalizou e o goleiro fez um milagre. Ali no primeiro tempo, se a gente vai para o vestiário com o resultado, com certeza as coisas seriam melhoradas no segundo tempo. No segundo tempo, eu lembro de uma cabeçada do Perotti, isso antes da gente tomar o gol, uma finalização cara a cara, que o goleiro fez um milagre do Perotti, mais uma finalização do Maílson também, que o goleiro fez uma bela defesa. Então, só aí são
6 finalizações, mais 2 gols e mais o gol que nós tivemos. Então 7 situações claras de gol. Para mim o melhor jogador em campo foi o goleiro adversário, fez milagres mais uma vez. E o adversário teve 2 situações, a do gol, que foi uma falha coletiva de bola parada de todos, e depois quando estava 2-1 que o Rafael fez um milagre. Então foi um resultado injusto para aquilo que a gente produziu, sem dizer a posse de bola, que a nossa equipe tentou mais, procurou jogar, o adversário se fechou bem, marcou, tinha um contra-ataque perigoso. Nós jogamos mais uma vez no nosso limite, mas buscamos o empate, que não é claro, não era aquilo que a gente queria, mas a gente segue firme na nossa caminhada. Acho que nós tivemos um jogo bastante competitivo, entendemos a estrutura da Chapecoense, um time muito bem treinado, com uma transição muito rápida. Eu acho que os atletas entenderam isso durante a semana, acho que a leitura do jogo, sabíamos que sofreríamos em alguns momentos e soubemos sair desses momentos de pressão do adversário. Tivemos também um controle de jogo a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Tivemos a confiança de jogar, a confiança de pôr a bola no chão, criamos oportunidades, eu não tenho os números ainda da partida. Tivemos a bola do jogo no 1-0, infelizmente acabamos sofrendo o gol do empate no final, mas na minha avaliação a gente sai com uma frustração, né, de ter tomado o gol no final, a frustração de ter o resultado na mão, mas também conscientes de termos feito um jogo muito competitivo contra um adversário que está brigando para estar no G4. Eu acho que a gente sai com o sentimento que a equipe incorporou, que a equipe está confiante para jogar. Eu acho que esse sentimento é muito positivo para nós, principalmente pelo nosso momento, e vamos direcionar agora o trabalho para o Cuiabá. Também mais um jogo na base do empate, né? E as duas equipes têm que remar aí para ver se sai dessa situação também e consiga aí as vitórias, né? Mas tivemos aí a demissão aí do Wagner Mancini, do Goiás, e quem vai assumir lá é o Fábio Carilli. Será que o Fábio consegue tirar o Goiás dessa situação? Só o tempo dirá, né? Bom, meu amigo, esse aí foi o nosso bate-bola de hoje, dessa quarta-feira. Eu quero aproveitar aqui e convidar você para sexta-feira, né? Nós temos aqui um convidado especial no nosso bate-bola, que é o professor Célio Lino. Ele é técnico de futebol feminino e a gente vai bater um papo com ele aqui para saber como que anda a situação do futebol feminino aqui no Distrito Federal. Sexta-feira, 20 horas, você é nosso convidado. Um abraço, um ótimo dia para você. Deus conosco.